E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis e tipos de dados, tá? A gente vai ver o que é uma variável, quais são os tipos de dado que a gente pode armazenar numa variável, mais ou menos como elas funcionam na linguagem Python e em diferentes linguagens de programação, certo? Então vamos começar falando sobre o que são variáveis. Pessoal, variáveis são aí os artefatos que a gente tem dentro de uma linguagem de programação para armazenar os nossos dados. Então, por exemplo, idade igual a 30. Aqui eu tenho uma variável chamada idade. Eu estou criando uma variável para armazenar o valor 30. Tá? Então isso é uma variável. É um objeto dentro da linguagem, um artefato dentro da linguagem, ao qual a gente dá um nome, uma identificação e atribui valores a essa variável. Tudo bem? Então é com isso que a gente vai armazenar os nossos dados e que a gente vai poder manipular os dados aí dentro de um programa de computador, dentro do nosso algoritmo, certo? Então, essa é a variável. Mas o que a gente pode colocar dentro da nossa variável? Aqui, pessoal, eu estou criando a variável idade. Vamos imprimir aqui o que tem dentro da variável idade, vamos mostrar. Tá? Eu estou criando ela e estou passando aqui o valor 30, certo? Então, eu estou colocando aqui dentro, pessoal, esse valor 30, mas esse valor tem um tipo de dado. Nesse caso aqui, ele é do tipo numérico, do tipo inteiro. Então, é um valor numérico inteiro, tá? Os tipos de dados que a gente pode armazenar numa variável, isso vai mudar de linguagem para linguagem de programação, tá? Mas, em geral, a gente tem alguns tipos básicos, alguns tipos primitivos, certo? Que são os tipos numéricos, inteiros e ponto flutuante, texto, booleano, alguns tipos que a gente normalmente sempre vai encontrar nas linguagens, tá? Então, esse aqui é o tipo numérico, tipo inteiro. Bom, e quais são os outros tipos de dados que nós temos no Python, tá? Dentro aí dos tipos numéricos, eu tenho ainda o tipo ponto flutuante. O que é isso? Vamos supor que eu tenho uma outra variável aqui chamada peso. Vamos lá, 55.5. Isso aqui, pessoal, é um número de ponto flutuante, tá? Gravado com o tipo de dados ponto flutuante ou float, tá? No que isso aqui difere ali da nossa idade? Aqui na idade eu tenho só a parte inteira do número, tá? Aqui eu tenho também a parte fracional e a parte decimal desse número, tá? Então são dois tipos de dados numéricos, porém são tipos diferentes. Como que eu faço para ver o tipo de um determinado dado, pessoal, de uma determinada variável? Eu tenho essa função type, tá? Que eu posso chamar a função type e passar para ela a variável. Aqui, type idade é do type int ou inteiro. Type peso, a gente vai ver que é do tipo float, ponto flutuante, certo? Então são dois tipos de dados que servem para guardar números, mas de formas diferentes, tá? A gente vai ver aí que o tipo de dado de ponto flutuante ele tem algumas especificidades, a forma como os cálculos são feitos e tal, mas não cabe a gente ver isso agora, tá? Senão vai ser complicado demais. Agora vamos ver mais os tipos de dados. O que mais que eu posso gravar em uma variável? Eu tenho também, pessoal, o tipo booleano. Por exemplo, verdade igual a true, tá? True é verdadeiro aí em inglês. Então, aqui eu estou guardando o valor verdadeiro. E dentro dos booleanos eu tenho dois tipos de dados, verdadeiro ou falso. Então, falso é false, tá? Prestar atenção, pessoal, na hora de usar esses tipos de dados, que eu coloco sempre aqui a primeira letra em maiúscula, tá? True e false. Então, vamos ver aqui o tipo de dados. Tipo aqui da variável verdade. Ó, bool de booleano, certo? Depois, nas próximas aulas, nós vamos ver operadores, tá? E aí a gente vai ver os operadores que trabalham com cada tipo. Então, por exemplo, nos tipos numéricos, eu posso trabalhar com operadores aritméticos, fazer soma, subtração, multiplicação. Aqui
nos tipos booleanos, eu posso trabalhar com operadores lógicos, né? Fazer uma operação e, um ou, para obter aí valores a partir desses tipos de dados, certo? Bom, o que mais que eu posso armazenar numa variável? Tá? Eu tenho também, pessoal, tipo texto, tá? Ou string, né? Então aqui a gente tem o texto Olá Mundo. E aqui a gente pode ver o tipo dele, str de string, tá? De uma sequência de caracteres, um texto, tá? E aí a gente vai ter outros operadores, outras operações que a gente pode rodar em cima desse tipo, tá? Pessoal, esses não são todos os tipos de dados que eu tenho no Python, tá? Eu vou ter outros tipos que vão ficando aí um pouquinho mais complexos, mas para as nossas aulas aí de lógica de programação, esses tipos básicos aqui, esses tipos primitivos, vão cobrir boa parte aí dos assuntos que a gente vai ver agora no começo e depois a gente vai complicando aí conforme o tempo, certo? Bom, agora eu tenho dois assuntos aí para falar sobre variáveis com vocês, tá? O primeiro deles é sobre como nomear uma variável, tá? Pode não parecer, mas isso é uma coisa bem importante e uma coisa aí que causa bastante discussões aí entre programadores, entre engenheiros de software, tá? Por quê? Porque o nome que a gente dá para uma variável, pessoal, ele vai fazer toda a diferença na hora da gente ler e entender um código. Então é importante que a gente dê para a variável um nome que faça sentido, tá? Um nome que expresse o que aquela variável vai fazer, para que ela serve, o que ela está armazenando ali dentro, tá? Então, tem muita gente aí que tem mania de chamar a variável de A, B, C e assim por diante, tá? Dá esses nomes que não fazem o menor sentido, tá? A gente não consegue extrair nenhuma informação desse nome aqui. Então, pessoal, é importante que quando vocês têm um algoritmo, principalmente um algoritmo mais complexo, uma função aí mais complicada, que vocês deem nomes que facilitem a compreensão, tá? Para que vocês mesmos possam entender o que está acontecendo ali e entender, principalmente se vocês tiverem que voltar naquele código mais tarde, e para que outras pessoas também possam entender o que está acontecendo ali. Então eu não posso usar um A, B, C, X, Y, I, J? Pode. Só que você vai usar isso ali dentro de uma função menor ou dentro de um contexto, de um pedacinho menor daquela função onde aquilo ali faça sentido. Por exemplo, vocês vão ver laços, né? E vocês vão ver que em laço a gente usa muito, por exemplo, I, J, mas isso já é uma convenção, é um índice ali do laço. A gente já sabe que essas variáveis nomeadas com letras, elas já têm essa serventia e elas vão trabalhar dentro de um pedacinho pequeno ali do código, onde não fica difícil entender o que elas estão fazendo. Agora, se vocês têm um algoritmo extenso, uma função extensa, vale a pena dar um nome que faça sentido, ainda que esse nome seja um pouquinho grande, mas não tem problema, tá? É melhor que vocês tenham que digitar um pouquinho mais e consigam entender esse código depois, do que dar um nome lá e depois perder horas tentando entender o que aquele código faz. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui a gente está falando da linguagem Python, tá? E a linguagem Python tem suas peculiaridades, tá? A linguagem Python, pessoal, eu vou ter aqui uma tipagem fraca, tá? O que isso quer dizer? Que a variável que guarda um tipo de dados, ela pode guardar outros tipos de dados. Por exemplo, aqui eu tenho a idade. Se eu vier aqui embaixo e falar que idade é igual a João, a variável idade passou a guardar o texto João, apesar de antes ela estava guardando, né, uma idade, um número inteiro. Então a gente pode modificar aí o tipo da variável durante a vida dela. Não é legal fazer isso porque às vezes fica difícil entender o que tem ali dentro daquela variável, né, conforme o código vai passando. Então, se você criou uma variável para guardar idade, que ela guarde idade, que ela guarde um número do começo ao fim. Tá? Em outras linguagens, isso não é possível.
tá? Quando a gente cria uma variável, a gente já diz qual é o tipo de dado que aquela variável vai guardar, e a gente não pode alterar esse tipo de dado depois. Não é o caso aqui do Python. No Python eu posso mudar, tá? Mas em outras linguagens, com tipagem forte, a gente não vai poder alterar esse tipo de dado que a variável armazena. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí para que serve uma variável. A gente passou aí em cima de alguns tipos básicos para começar e depois a gente vai ver os operadores que trabalham em cima desses tipos de dados, em cima dessas variáveis. Tudo bem?